Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento aos Miguel, da equipe do programa. E hoje conosco aqui o Cacá, claro, não pode faltar, imprescindível a presença do Cacá. O Antônio, bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. E a Teca, nossa querida Terezinha Prado de Cambé. Oi, Teca. Oi, bom dia, Miguel, bom dia, Antônio, bom dia, Cacá, bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter uma manhã de bastante aprendizado. Bom dia, prezados ouvintes, bom dia, Cacá, bom dia a todos. Que Deus nos proteja. Sempre agradecido de estar aqui presente com vocês e participando desse estudo maravilhoso para a vida. Conversar sobre Jesus é muito bom, né? A gente vem conversando no carro, né, das passagens do Cristo, né, Antônio? Nada como, se a gente fizesse isso todo dia, seria um despertar assim muito bom, né? Pessoal, o nosso Momento Espírita de hoje traz como tema Salvando Vidas. Um site nas redes sociais destaca a ação de um pescador na Sérvia que acabou famoso por evitar vários suicídios no rio Danúbio. Pelo fato de navegar abaixo da ponte de Pančevo, começou por ouvir o baque das pessoas que dali se atiravam nas águas. Salvou mais de 28 pessoas, recebendo a gratidão de todos eles, o que prova que o suicídio é um ato intempestivo que pode e deve ser evitado sempre. Renato Gurbich conta que ao retirar as pessoas da água, sente emoção e felicidade muito fortes, que lhe dão força e rapidez especial. Como o Danúbio é um rio forte e frio, tem que ser determinado e muito rápido no socorro. Há algum tempo salvou uma moça de 18 anos. Algum tempo depois, foi convidado para seu casamento. Hoje, ela é mãe de um lindo menino. Uma adolescente, também por ele salva, após tentar o suicídio, ficou agradecida. Mais tarde o convidou para seu aniversário de 15 anos. Ele se tornou amigo de todos aqueles a quem salvou das garras da morte autoprovocada. Disse ele que todos devemos nos ajudar na desgraça. Para vivermos na Terra, Deus nos concede um tesouro especial que não devemos enterrar, mas, ao contrário, nos servirmos dele da melhor forma possível. Deus nos empresta uma máquina divina, construída de forma única, o que nem sempre registramos ou agradecemos. Essa máquina incrível é o nosso corpo físico, que nos permite vivermos e aprendermos mais e mais para nosso aperfeiçoamento espiritual. Jamais a criatividade humana será capaz de construí-la, tão perfeita como o Pai a concebeu. Uma engenharia inigualável, um funcionamento genuíno, um sistema de irrigação realizado através de uma bomba propulsora incomparável, que leva desde o seu interior até as menores e mais delicadas partes a seiva sagrada da vida. Um complexo eletroeletrônico de ressonâncias tão sensíveis que permite seja percebida uma minúscula formiga, localizando-a nesse corpo em qualquer ponto em que se encontre. Um sistema de captação, transformação e distribuição de alimentos que leva energia e vida a trilhões de habitantes celulares de diversas utilidades.
2 enormes esponjas especiais capazes de absorver do exterior o oxigênio da vida, conduzi-lo ao interior e renovar a linfa da vida. E ainda, expelir do interior o gás carbônico gerado, devolvendo-o à natureza para a devida e necessária transformação. Através do computador central, que chamamos cérebro, efetuamos as operações dessa máquina sob o comando da nossa mente espiritual. Esse usufruto nos torna compromissados com essa riqueza sem preço. Somos os responsáveis pelo seu devido funcionamento para que sirva aos nossos propósitos de vida enquanto na Terra. Somos os senhores dos direcionamentos que lhe impusermos. E também os únicos responsáveis pelos sucessos ou insucessos que com ela obtivermos. Todo e qualquer dano que lhe causarmos, teremos que reparar no hoje ou no amanhã de nossa vida imortal. Valorizemos, pois, a nossa vida no corpo físico. Um tesouro que deve ser preservado e respeitado. Um tesouro de cujo uso deveremos prestar contas ao Pai Celestial. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa Além da Vida de hoje, tratando de um tema muito delicado, né, que é o suicídio, né? Kardec vai abordar desde o Livro dos Espíritos e em várias outras obras essa temática, né? Esse tirar da vida voluntário, como foi a mensagem do texto, né, autoprovocado. As pessoas se atiravam da ponte, né, Teca? Como também faziam lá em Paris, na época de Kardec, né? Tem uma ponte famosa lá, bem no centro da cidade, da onde as pessoas se jogavam, né? Entendendo que não havia mais solução ou opção de vida, né? Problemas, sofrimento, dificuldades, né? Mas a gente não pode esquecer, né, que Deus, Pai de amor e de bondade, auxilia o homem pelo homem, né? Fora toda a inspiração que ele faz com que haja do nosso anjo protetor, dos anjos familiares, dos anjos amigos, mas quando a pessoa está focada nesse intuito, né, de tirar a vida porque não vê solução dos seus problemas, né, fica muito difícil o acesso, principalmente do anjo guardião, né? E aí o homem, né, aparece como um mensageiro de Deus, como o caso desse senhor, né, que pulava para tirar as pessoas da água, né, e tinha que ser rapidamente, dada a característica do rio, né, forte, de corredeza e de temperatura muito baixa, né? Então, olha só o trabalho dele, né, a consciência dele de poder ajudar as pessoas, né? Antes de passar para a Teca, eu já deixo aqui o telefone 188, né, que é do CVV, Campanha de Valorização da Vida, o Centro de Valorização da Vida, que é um plantão 24 horas, para as pessoas que não só estão pensando em cometer o suicídio, né, mas pessoas assim que estão sozinhas, que estão tristes, né, que estão indecisas e querem conversar. Então o CVV faz esse trabalho gratuitamente, a ligação é gratuita, ela é sigilosa, né, não se sabe de onde que é a pessoa, normalmente são de regiões diferentes, né? Então fica aqui a recomendação, pessoal. Qualquer pessoa, né, independente de cultura, sexo, religião, crença, né, o CVV atende no âmbito geral. 188, apoio emocional, né, até que, e essas pessoas que cometem suicídio, né, Teca, é porque estão precisando de apoio emocional, que muitas vezes nós não sabemos como fazer, né? Verdade, Miguel, porque eu estava aqui também pensando, né, enquanto ouvia a mensagem da manhã,
A gente sabe que nós não temos, né, o direito de tirar a própria vida, né? Nem a nossa, nem a de ninguém. Não cabe a nós isso daí, mas a Deus. Mas a gente sabe também que quando uma pessoa está nessa situação assim às vezes de tanto transtorno, né, problema, e eles não sabem como trabalhar isso, eles acham que realmente o suicídio seria o melhor caminho, né? Acabava com tudo, né? Desconhecendo, né, as leis ou a vida futura, não tendo conhecimento da vida futura, do que acontece além morte. E durante o tempo em que eu trabalhei, né, na saúde, principalmente em hospital, a gente se deparou com muitos casos assim de pessoas que, por algum motivo, às vezes até motivo banal, né, que a gente considera para nós assim banal, mas para a pessoa tinha uma importância muito grande a ponto de chegar a querer abreviar, né, a vida. E a gente se deparava com muitos casos assim de pessoas, meu Deus, era muito triste, porque quando você ia conversar com a pessoa e ver a história, você via mesmo assim que às vezes não tinha porquê de tentar acabar com a vida por aquele problema que poderia ter solução se de repente tivesse encontrado no caminho alguém que orientasse, que conversasse, que dispusesse do seu tempo, 5 minutos às vezes, para conversar com essa pessoa. É isso que o Miguel estava falando do 188, do CVV, que faz esse trabalho maravilhoso. Então, assim, às vezes a gente tem que começar a observar melhor as criaturas, aqueles que estão à nossa volta, porque às vezes eles estão ali do lado só pedindo um pouquinho de tempo, e às vezes a gente não percebe isso, né, Miguel? Verdade, Teca, e a gente não sabe, né, o que está passando no íntimo da pessoa, né? Às vezes você olha para a pessoa, está com um semblante sereno, tranquilo, mas por dentro é um vulcão prestes a explodir, né? E ela, sem apoio de ninguém, ela vê o suicídio como uma porta, né? E, na verdade, as dificuldades aumentam. Eu lembrei agora aqui, pessoal, o livro Céu e Inferno, uma das obras básicas da doutrina espírita, ele tem um capítulo na sua segunda parte dedicado a relatos de espíritos suicidas, né? Que Kardec evoca na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e conversa com eles. Alguns ele não consegue conversar, vem o anjo, o guardião, dizendo que a pessoa não estava em condição. Então vale a pena acessar pelo site, né, do Kardecpedia, né, Teca, que é grátis. Vai lá no livro Céu e Inferno, vai no capítulo lá dos suicidas. E eu lembrei também um caso muito conhecido, né, no meio espírita, que está descrito na Revista Espírita, não vou lembrar o ano aqui, mas daquela mãe que ela rouba um pão numa padaria para alimentar seus filhos. E quando ela está em casa com os meninos, vem a polícia, né? O padeiro chamou a polícia e ela ia presa, né? E ela vai, pede 1 minuto para se trocar, vai para o quarto e ela se mata. Ela se suicida pensando depois, né? Narrando para Kardec, depois que ela é evocada na sociedade, que as crianças iam ficar bem, iam ficar amparadas, iam estar num orfanato, né? Com alimentação, com proteção, coisa que ela não conseguia dar, né? E pelo diálogo a gente vê que a intenção dela ameniza a falta, não há o perdão total de falta, né? Ela vai ter que responder por esse ato que vai de encontro às leis de Deus, né? Que são leis de vida. Mas pensando nisso, ela tomou essa atitude, né, Antônio, de desespero, né? Não deixa, imagina, nós que moramos num país tropical não sabemos o que é a fome num país de clima temperado, né? Onde tem neve, onde você não tem alimento disponível em árvores o ano todo, como nós temos aqui, né? Então a situação é muito mais difícil. O desespero nos leva a situações que só vivendo, teoria é uma coisa, viver é outra. E impressionante como nessa mensagem, a mensagem nos traz uma coisa muito importante também, que é nós não nos apercebermos dessa máquina que possuímos, que Deus nos empresta para que possamos viver, que é o corpo físico. Essa máquina é impressionante que, como nós falamos aqui, você lembrou do tema fome, ela se adapta a tudo. É impressionante se você tiver a tranquilidade de buscar permanecer dentro dela,
não querer sair cometendo suicídio, você vai perceber que mesmo com a fome extrema, mesmo com a sede extrema, essa máquina, esse corpo se adapta. E ele vai encontrando recurso dentro dele mesmo para se manter vivo. É impressionante o que o corpo faz para nos manter vivo. Vivo ainda no corpo físico, eu quero dizer, porque como espírito, quando tiramos a vida do corpo, nós nos mantemos vivos como espírito. E aí é onde há o equívoco de que achamos que estamos escapando dos problemas. Mas se nós continuarmos instintivamente presos a ele, nós vamos ver que o próprio corpo tem recursos para se manter vivo, essa máquina perfeita que Deus nos fornece para a experiência aqui na Terra. É verdade. O texto, o comentário destaca muito isso, né? Essa máquina complexa e divina que é o nosso corpo físico, né? Eu lembro de uma história do Zé Antônio, não sei se você lembra, até que está lá no Acervos de Luz, quando a família pede para ele auxiliar espiritualmente um amigo dele que estava internado, né? E ele conhecia todo o pessoal lá do centro cirúrgico, lá da UTI onde ele estava, né? E quando ele foi tomar a informação, falou: olha, a medicina fez o que teve, agora o corpo está cuidando dele, né? O corpo está se resolvendo ali, a gente não tem mais nada que fazer, ou seja, entregamos para Deus, né? E às vezes acontece isso mesmo nos hospitais, né? Olha, agora escapa do nosso controle, né? Então é isso, o nosso corpo ele é uma máquina que ele tem muito recurso que a própria medicina nem imagina, né? Sem falar da conexão espiritual que também participa disso, né? Me recordei de um... Eu não vou saber falar direitinho não, porque eu li isso daí, mas já há bastante tempo, eu acho que o Miguel deve saber melhor, mas o Santo Agostinho parece que foi questionado uma vez e perguntaram para ele o que é Deus, que é Deus? E ele responde assim que se perguntarem para ele que é Deus, ele não saberia responder não, mas se não perguntar, ele sabe que é Deus. Então a gente vê assim, falando dessa máquina, assim como a mensagem fala, né? Dessa máquina humana, tudo tão perfeito, tudo trabalhando tão em harmonia, que não tem como a gente não pensar, é Deus, né? Não tem como. E só podia ser uma resposta de filósofo, né, Antônio? Sim, só podia, né? Como Santo Agostinho, né? Tá certo. Mais algum comentário, Antônio, do tema? Não, tudo bem. Vamos continuar. Então tá. Nós vamos hoje, pessoal, fazer o trabalho do segundo domingo. Nós tivemos que fazer uma troca por motivo de viagem, né? Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Sempre importante destacar que é a obra fundamental, né? A gente fala, às vezes confunde fundamental com básica, básica com fundamental, mas a obra fundamental, ou seja, a primeira obra é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Dela, das 4 partes, saíram 4 outros livros que a gente entende como sendo a codificação kardeciana, o Pentateuco kardeciano, né? Que também são tão fundamentais quanto o Livro dos Espíritos, né? Então a gente vai ter no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, que a gente citou há pouco, e no livro A Gênese, todo o arcabouço da doutrina espírita, complementada pelas informações de outros livros que Kardec publicou, entre eles a Revista Espírita, mensalmente, né? Que aí sim, aí é o conjunto da doutrina espírita. Então a gente sempre comenta com as pessoas que não basta ficar só no Livro dos Espíritos, vai ter a informação fundamental. Não basta ficar nos outros 4 livros, vai ter a informação básica, tal, mas o complemento, o desenvolvimento, Kardec vai fazer em outras obras, né? Que ele escreveu desde 1858, um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, até quando ele falece em 1869, né? Até o último livro que ele publicou, que é pouco conhecido dos espíritas, das pessoas, que é o Catálogo Racional. É como se fosse um livreto, uma bibliografia de várias obras, né? Colocando aquelas que falavam do espiritismo, né? Aquelas que tinham relação com o espiritismo e obras também que falavam contra o espiritismo. E nós vamos ver hoje isso, né? Uma questão falando disso, porque nós vamos aprender, não só o espiritismo, mas o
conhecimento para o espírito, né? Seja o conhecimento material, o conhecimento espiritual, através muitas vezes de comparação, né? Isso que ele vai falar na questão 145, que a gente espera chegar lá hoje, começando pela 142, que está tratando da alma, né? Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec intitula Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 2º, né? E esse fala da encarnação dos espíritos. Nós já começamos ele há um tempo atrás, né, falando do objetivo da encarnação. Então Kardec coloca duas questões rápidas aí nesse capítulo, falando por que a gente tem que vir para a matéria, né? E é interessante isso, fica aqui a nossa recomendação. Nós já analisamos aqui, estudamos no programa, e agora nós estamos vendo a alma, e ele fecha esse capítulo falando do materialismo, que a gente vai deixar para o encontro do mês que vem, aqui do programa, né? Então, da alma a gente já passou por ela, e na questão 142, Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante, assim, como seria, né, o espírito de uma criança e de um adulto, se haveria diferenciação, né? E fica claro, né, Teca, ali a diferenciação é basicamente o desenvolvimento do corpo, né? Que o espírito, ele é único, ele vem através das várias encarnações, progredindo, crescendo, mas quando ele está na matéria, ele encarna, ele tem esse período de infância onde ele não se expressa na sua totalidade até determinado momento. Por isso que o Espiritismo destaca a importância de, nesse período da infância, onde ainda os órgãos não permitem que o espírito se manifeste plenamente, né, para o trabalho de moralização, para o trabalho de evangelização. Para quê? Para que, colocando coisas boas, nós não sabemos como é que vem a bagagem desse espírito, mas claro, se encarna no mundo de provas de expiação, provavelmente um espírito inferior, que necessita desse apoio, né, das provas que vão dificultar a sua caminhada, das expiações, ou seja, quitar os débitos de equívocos do passado, mas tudo dentro de uma mentalidade de escola, mentalidade didática, dentro da lei do progresso, né, Teca? E é isso que destaca essa pergunta, né? Somente a diferença nos órgãos que permite a manifestação do espírito, né, Teca? Sim, porque o espírito, ele já está na sua totalidade, né? Ele só está numa fase de, vamos dizer assim, de esquecimento enquanto encarnado, mas ele tem toda uma bagagem, ele tem todo já um cabedal de informação. E é aquilo que você está dizendo, é necessário que esse espírito ele venha, né, e já como criança, na infância, exatamente para que ele possa aprender. E aí vem uma responsabilidade muito grande, que talvez nós vamos estudar até mais lá para frente, da nossa responsabilidade em relação a essas crianças, a esse espírito que estão chegando, né, Miguel? Porque, como você disse, eles ficam nesse estado de infância, o espírito, por enquanto, para que eles possam estar aprendendo mais, porque a gente não fala assim que quando é criancinha que eles aprendem mais, que eles falam assim, está com a mente vazia, então tudo que você vai colocando lá, ele vai aprendendo. E para o espírito isso é muito importante, porque dependendo da família, né, o lugar onde ele está, ele pode ter informações muito boas, informações assim que vai ajudar ele na moral, né, e isso é muito importante para ele, porque a gente não sabe realmente o que esse espírito vem trazendo da bagagem dele, né? Na malinha dele. Verdade, até que você falou a palavra-chave, né? E aí a gente já joga para o Antônio. A palavra moral é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde o conhecimento está disponível hoje num celular. Então, com o celular hoje você acessa todo tipo de conhecimento. Agora, moralidade, ele vai aprender com os pais, vai aprender com os tios, vai aprender na convivência familiar ou escolar, né? E muitas vezes nós nos descuidamos desse item, né, Antônio? Exato. Essa questão, ela é mais psicológica, e aqui a intenção do estudo é física, é encarnação. É o espírito retornando ao corpo, à vida física. E aí essa pergunta, ela tem mais um entendimento psicológico. E aí a confusão, porque a criança, ela tem realmente as fases, mas não é o espírito que está crescendo, o espírito já é. O espírito tem uma bagagem anterior. E essa fragilidade que você vai encontrar, essa disponibilidade que você vai encontrar no espírito enquanto um corpo de criança, é para que nós, os adultos responsáveis por essa criança,
possamos introduzir nela a moral, a informação mais importante que é essa moral. E que moral é essa? A moral do Cristo. É essa moral que nós estudamos, é a moral que nos traz e que nos leva à perfeição. A perfeição tão esperada por Deus, que espera de todos nós. E essa é a oportunidade que nós temos, quando criança, nós colocarmos essas informações. E a grande escola da vida é a família. A família é a grande escola da vida, porque a escola pública, a escola particular, a escola que nós vamos buscar o conhecimento, ela é para trazer o conhecimento teórico das coisas, das informações, do estudo da filosofia, da matemática, da física, da língua, mas as questões de valores, isso você vai encontrar com a sua família. É na escola, com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com seu irmão, com sua avó, com seu avô. A família que Deus nos colocou. Esse é o ambiente mais importante, fundamental para todos nós. Verdade, Antônio. E todos nós temos uma família, né? Chegamos aqui por uma mãe, por um pai. É claro que a gente tem diversas características de famílias, né? Quando a gente faz os trabalhos nas periferias, a gente vê que muitas vezes os meninos que estão na escola sequer conhecem o seu pai, né? E a sua mãe muitas vezes, né, não tem muito contato porque trabalha o dia inteiro, né? Então ele não tem contato, ele é criado na rua e na escola, né? Então a doutrina espírita nos fala sim da família carnal, que ela é importante para a chegada, mas a família espiritual, né? A família de espíritos afins que nós vamos encontrando no caminhar aqui, seja criança, seja adulto, né? Essa família vai sendo apresentada à medida que a gente vai se desenvolvendo, né? Então Deus como pai, muitas vezes crianças perdem a família carnal, mas encontra a família espiritual. É um tio que adota, é um vizinho que adota, é uma avó que adota, né? Por quê? Porque senão não justificaria a bondade de Deus. Espera lá, mas o meu coleguinha de carteira aqui, ele tem pai e mãe, tratam ele muito bem, eu não tenho nem pai, vivo com a minha avó, como é que é isso, né? Então, tem toda uma história disso, né? Primeiro, para ele entender que é filho de Deus, né? Não está desamparado. E aquela circunstância passageira, ele vai encontrar a felicidade de outra forma, né? Ainda nesse capítulo, pessoal, há uma questão, a seguinte, a 143, que Kardec faz: por que há tantas respostas diferentes dos espíritos, né, a respeito da alma, que é o tema que nós estamos estudando aqui, né? E a resposta é muito interessante, né? Se essa resposta provém de um espírito inferior, ele dá o conhecimento que ele tem, né, Teca? Sim. Se vem de um espírito superior, como a Teca falou agora de Santo Agostinho, falando de Deus, né? Muitas vezes a gente não entende, porque o nosso linguajar é limitado, né? Ou então não há vocabulário para isso, né? Então a gente tem que saber distinguir essas coisas. Sim, é complicado, porque um vai te falar sobre a alma de uma forma, outro de outra, mas vai depender daquilo que ele também sabe, daquilo que ele conhece, da evolução desse espírito. E é muito engraçado, porque é muito interessante, gente. Eu tenho mania de falar engraçado, tá? Mas é muito interessante porque, assim, antes de eu me tornar espírita, a gente falava muito em alma, né? A gente não falava em espírito, porque eu nem sabia que eu era espírito. E a gente falava em alma, alma, alma. E assim, eu tinha uma imagem, gente, é muito impressionante, porque isso não seja só eu, mas eu acredito que muitas pessoas, eu tinha a impressão que a minha alma, olha, era um anjo. Imagina, gente. E aí eu me recordo de uma vez que o padre me deu uma penitência lá para eu fazer, e eu fiquei muito brava, porque eu falava que esse anjo, que seria a minha alma, não estava sendo muito convincente comigo, não, porque, ora, se ele era um anjo, a minha alma era um anjo, e eu tinha que pagar uma penitência, ora, alguma coisa estava errado nisso, não é? Então eu não conseguia entender isso, mas eu tinha essa ideia de que a alma era um anjo. Eu nem imaginava que era um espírito, ou que eu sou um espírito, e que enquanto eu estou aqui, eu tenho uma alma.
A hora que eu passar para o lado de lá, eu sou espírito. Olha, eu entendo, o Antônio também tem o entendimento dele, as mulheres que estão na Terra aqui, elas têm muito mais acesso à angelitude do que nós, homens, né, Antônio? Pela ligação com o plano divino, com o plano espiritual, está lá no Livro dos Espíritos. Eu diria que os valores que as mulheres trabalham são valores mais imperecíveis. Mais sensibilidade, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala do trabalho do homem e da mulher, né? Então, você está mais próxima de anjo, fica tranquila. Está mais próximo. E na questão seguinte, Kardec, na 144, Antônio, ele usa umas expressões que corriqueiramente a gente ouve, né? Alma do mundo, alma da terra. E eu lembro que a mamãe agora, minha mãe está morando comigo, ela morou em Cascavel há um tempo, num prédio, onde uma senhora, amiga dela falecida, morou desde o começo nesse prédio, né? E eu conversando com o seu João, que era o porteiro, falando da dona Georgette, querida, ela, muito amiga, né? Foi uma mãe da minha mãe, para vocês terem uma ideia, tal o carinho que ela tinha. E ele usou uma expressão que eu guardei e guardo até hoje. Ele falou, falando da dona Georgette, né, já falecida, ele falou assim, a dona Georgette era a alma desse prédio. Olha só, e ele conhecia o prédio todo, devia ter uns 60, 70 apartamentos ali, né? E essa pessoa era considerada a alma do prédio, ou seja, a referência moral, amorosa, carinhosa. Então, Kardec vai dizer que essa expressão, a alma do mundo, né? Ele dá uma definição ligada ao princípio universal, dizendo assim, ó, que a alma do mundo pode ser entendido como o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. Quando trata de origens, pessoal, fica difícil o nosso entendimento, mas essa é a definição que Kardec dá aqui no livro, né? Ou então, alguns locais específicos circunscritos, né, Antônio? Então, é isso que Kardec coloca pra gente. A palavra alma em si já é complexa. E imagina diante de tantos conceitos ligados à religião e à espiritualidade. Então você imagina a palavra alma. E nesse contexto aqui nós podemos até pensar assim, alma como essência. E essência você vai também variar em determinados assuntos, a palavra é essência. Então é complexo falar sobre isso, mas precisamos entender que em doutrina espírita nós sabemos que alma é o corpo encarnado, é o espírito encarnado, alma encarnada, e quando não está encarnado é desencarnado, é o espírito no mundo espiritual, é alma. Exatamente. Ele usa uma frase aqui, ó, o termo alma é tão elástico, ou seja, tão amplo, né, que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Aqui fantasias, pessoal, não no sentido de brincadeira, né, mas para onde a gente já vai com o conhecimento que a gente tem, com a imaginação amparada na razão, da alegoria, né, que nós vamos fazendo mas sobre uma coisa vida, racional, né? Isso. Que a doutrina é que a palavra em si, principalmente no nosso idioma, porque o idioma de Kardec é o francês, mas também é um idioma que vem do latim. Mas o nosso idioma português, ele é muito amplo. Se você for procurar definições sobre a palavra alma, você vai encontrar uma dezena ou mais, talvez, de definições. Então, é muito complexo realmente falar sobre isso. Tá certo. A questão 145, a penúltima desse item, alma, pessoal, Kardec pergunta assim, por que tantos estudiosos, né, do passado, por que eles não conseguiram chegar ao conhecimento da verdade, né? Como, por exemplo, agora o Espiritismo, no final do século XIX, nos traz uma verdade mais ampla, né? De forma mais entendível, que possa ser inteligível às pessoas, né? E a resposta é muito interessante, assim, ó. Muitos desses foram precursores do próprio Espiritismo e de outras doutrinas também, né? Ou seja, prepararam o caminho. Santo Agostinho foi um deles, né? Então a gente observa a vida dele antes de entrar para a igreja, e depois a mudança é radical, mas ele fez essa opção e a partir daí ajudou muita gente, preparou o caminho de muita gente, né? E uma coisa que me chama a atenção, que ele fala na resposta, é isso, né? Que muitas vezes, mesmo com as más interpretações, daí se tiram algumas verdades. Olha só, né? Então, é o trabalho de garimpo, é o trabalho de conquista. Então, a informação chega para todos nós e cada um vai trabalhar essa informação de uma maneira,
de modo que vai aplicar na sua vida do modo que ele entendeu, né, Teca? E aí que está a preocupação nossa, pessoal, não só com a parte moral, claro, mais importante para o espírito, mas com a parte do conhecimento, porque esse conhecimento que nos chega, ele tem que ser trabalhado, para que depois, através da nossa convicção, seja aplicado na nossa vida da melhor maneira, de acordo com a nossa vida. Miguel, você estava falando, eu me recordei de uma historinha, me permita eu contá-la aqui, bem resumida. Eu não vou saber dizer onde que está, em que livro que está, viu? Posso até depois tentar procurar. Mas ele conta, a história, eu sei que é um sábio e um estudante que estão conversando, e esse sábio, ele é assim porque ele, desde criança, ele estudava, ele era muito voltado à astronomia, e já se interessava por isso, estudava e tudo, ele vai para a universidade, ele aprende, então ele sabia tudo em relação aos astros, né? Velocidade dos astros, velocidade dos meteoritos, aquela coisa toda. E ele já, quando ele dá conta de si, ele já está de cabelos brancos e sempre estudando astronomia. Então ele conhecia tudo do céu, né, vamos dizer assim, do universo. E cansado, então ele vai resolve tirar uma folga assim, e procura um lugar mais calmo para ele descansar. E ele vai assim para um lugar interiorano, assim, né, de sítios. E certo dia, então, ele vai passear na beira de um rio, assim, e aí ele senta debaixo de uma árvore e fica olhando o tempo passar. E ele percebe, então, que muito mais longe, assim, tem um estudante que ele pega a água do rio e coloca lá num aparelhinho, né, ele olhando e começa a analisar, e ele fica muito interessado com aquilo e vai lá. E ele pensa assim, nossa, eu já vi tantas coisas, mas eu nunca olhei num aparelhinho desse. E ele então pede para o estudante e olha, então ele descobre um novo mundo, né? O mundo microscópico, né? Dos parasitos, dos protozoários, aquela coisa toda. E ele fica encantado com aquilo. E o estudante então quer falar para ele, contar a história e falar tudo aquilo lá, mas o homem é tão absorvido naquela contemplação lá que ele resolve não interferir. E em dado momento, então, num tempo já que ele está analisando, ele olha para o estudante, coloca a mão no ombro dele e diz assim, olha, meu amigo, eu ainda tenho muita coisa que aprender nessa vida. E agora, falando dessa questão aqui, eu me lembrei dessa história porque é assim, nós sempre temos que aprender, nós nunca sabemos tudo. E quando o Miguel fala assim que hoje, graças a Deus, já nós temos a doutrina que nos esclarece, mas mesmo assim, gente, nós estamos sempre aprendendo. A gente ainda não sabe tudo. Cada vez mais a gente vendo coisas novas chegando e a gente vai aprendendo, né, Miguel? E falando de professor e estudante, eu já contei também aqui essa história, né, muito, muito bacana, muito ilustrativa, educativa, né, Antônio? Estão num trem, um senhor lendo a Bíblia e um estudante do lado, né? Então o estudante olhando aquele senhor lendo a Bíblia, né? Puxa, o que está fazendo? Perdendo tempo lendo a Bíblia, né? Aí ele vira pro senhor e fala, olha, tem uns textos mais atuais, né? O senhor podia ler alguma coisa. Aí estamos falando hoje de física quântica, né? Estamos falando, não, naquela época não, né? Física quântica não, mas tem descobertas e tal, né? E aí o senhor vira calmamente para o estudante e fala, tá bom, pode ser, né? Você pode me mandar esses textos aí de alguma forma? Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar imprimir esses textos e mando para o senhor tem um endereço. Aí o senhor discretamente tira um cartãozinho do bolso e dá para o estudante, né? Nossa, a hora que o estudante olha o cartãozinho assim, ele abaixa a cabeça assim, né? E vai saindo. O que estava escrito no cartãozinho assim, ó? Luiz Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas de Paris, né? Nossa! Então o estudante vai embora assim, quietinho. Então, por que a gente está falando isso? Porque a gente tem fases, né? Que a gente vai poder interpretar melhor, interpretar de outras formas, né? Eu lembro também, pessoal, de um livro que eu recomendo sempre, né? Do professor Hermínio Miranda, que fala do doutor, do cientista George Washington Carver, dos Estados Unidos, né? É um exemplo, viveu ali no Alabama, no sul dos Estados Unidos, muito pobre na época, né? E ele, uma humildade, mas que tinha Deus no seu trabalho, né? Na sua vida.
Então, nós, a partir do momento que a gente se preocupa em melhorar, mesmo nessas situações de erro, informações equivocadas, a gente vai encontrar um pedaço da verdade. E aí, Antônio, para a gente vai ser importante isso, porque é com isso que a gente vai trabalhar. Despreza o joio e fica com o trigo, né? Importante nós não esquecermos que essa doutrina é a doutrina da razão. A doutrina espírita é a fé raciocinada. Se você observar bem, qual o próximo assunto que nós temos aqui na sequência? Materialismo, que nós poderíamos dizer o oposto do espiritualismo. Então, doutrina espírita trata da explicação de como funciona o mundo físico material unido ao mundo espiritual. Como que funciona esse intercâmbio, essa forma paralela de viver, porque é apenas um mundo, não são dois mundos, é um mundo apenas, que está dividido em material e espiritual. E a doutrina espírita, de forma raciocinada, vai explicar tudo isso. Por isso, meus amigos, doutrina espírita é fé racional. Isso, é importante colocar a razão, até para entender a última questão que fala da alma, 146, né, Teca? Que Kardec faz de propósito essa pergunta, se a alma ela está localizada e circunscrita, ou seja, fechada, em determinado local, do corpo físico, claro, né? Porque tá aqui o espírito encarnado, né? Como se a alma fosse um pedaço de energia. Tivesse limite, né? Vamos assim dizer. Uma né? limitação. E a resposta dos espíritos, né, Teca? Não, né? Ela não está circunscrita. Mas ele dá um detalhe interessante, que nos homens de gênio, esses homens mais voltados à ciência, né? Ela estaria mais localizada no cérebro. E nas pessoas altruístas, ou seja, aquelas que vivem da caridade, se preocupam com o próximo, né? Ela estaria mais ligada, vamos dizer assim, ou vinculada ao coração. Olha que interessante, olha que interessante. Mas, a princípio, não estaria num local específico, né? Exato. E aí, Kardec faz um comentário das pessoas que confundem a localização do ser espiritual, da alma, né? Nos chamados centros de força, né, que algumas doutrinas estudam e tal, né? E aí Kardec vai falar que isso há um certo confundimento, que na verdade as pessoas estão entendendo que no Espiritismo nós caracterizamos como princípio vital, né? Tá lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Então não confundir o que é matéria com o que é espírito, né? Isso Kardec faz bem o esclarecimento na primeira parte do Livro dos Espíritos, que nós já vimos, né, Teca? Sim, e eu assim, ó, onde que está localizada a minha alma, hein? Agora você falou isso, eu fiquei pensando, onde que está localizada a minha alma aqui, né? Eu acho que no coração, né? No sentimento, em relação ao sentimento, porque se alma como uma sensação, né? Um sentimento, porque né? o que ele fala aqui no final dessa questão que o Miguel está falando, ele fala assim, olha, contudo pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Quer dizer, eu acho assim que é sentimento, né? Então a minha fala que está no coração, porque no sentimento, sim, intelectualmente também, lógico, porque é consciência, né? Então eu acho assim, a partir do sentimento de amor, é que a gente vai colocar a nossa plenitude, vamos dizer assim, né? A nossa alma. Importante a gente saber disso também, né, Antônio? Para também ver qual é a nossa característica, se é mais para o lado do conhecimento ou para o lado da emoção, do sentimento, né? Mais importante que entender que o espírito é o todo. Exato, e que essas duas formas de entender, ou intelectual ou mais com o coração, é aonde vai estar a nossa evolução. Nós vamos nos tornar perfeitos quando equilibrarmos esses dois sentimentos, o sentimento racional e o sentimento emocional. É assim que vamos evoluindo. Beleza, pessoal. Tá aí então o nosso estudo de hoje. E lembrando que no mês que vem, no segundo domingo, nós estaremos finalizando esse capítulo 2 da parte 2 do Livro dos Espíritos e vamos tratar do materialismo. O Antônio já deu uma palhinha hoje, né, falando do materialismo, mas a gente vai concentrar
no programa do mês que vem. Agora, então, vamos ficar com Reflexão Espírita, né, com o Zé Antônio, nosso querido José Antônio, intitulando hoje o estudo que ele faz, Prece para o Momento da Morte. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o momento que nós estamos vivendo, que é a perda do ente querido. Porque toda semana, não raras vezes, nós recebemos a notícia de que alguém muito próximo a nós acabou de partir. Na maioria, pela pandemia. Outros não, por morte de outras doenças naturais ou por acidentes, mas nós temos passado um momento de constantes desencarnações. E o Espiritismo tem uma proposta muito importante que Allan Kardec coloca nas suas coletâneas de prece, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes dele sugerir as preces, ele vai fazer uma instrução, apresentar uma instrução do porquê que é importante a gente orar por alguém que acabou de desencarnar. Então diz assim Allan Kardec: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não tem somente como objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia. Objetivo também ajudar no seu desligamento espírito do corpo físico e com isso atenuar a perturbação que sempre se segue a essa separação. É importante aqui a gente ressaltar que quando ele usa o termo perturbação, a gente sempre explica que é diferente da perturbação psicológica, é perturbação neurológica. É como na neurologia a gente classifica comatoso, semicomatoso, e estados de perturbação, obnubilação, são estados de perturbação da consciência, né, da vigília do indivíduo. Então o Espiritismo nos ensina que quando o espírito encarna, ele sim vai se enraizando por centros de energia tão tenazmente que durante a vida aquilo vai fixando-se mais, e quanto mais ligado à vida física, mais forte fica esse elo de ligação energético, formam-se cordões de energia que ligam o espírito ao corpo, que quando o indivíduo morre não é pela perda da vitalidade longa de anos de envelhecimento, adoecimento, ele tem dificuldade de romper esses laços, a não ser que ele tenha sido um espírito que viveu completamente despreendido das paixões da terra, que já vem esse espírito azizando, que ele já vai diminuindo esses vínculos. Aí tudo é mais fácil. Quer seja mais fácil, mais difícil, e a oração entra como uma ação energética que vai tornar-lhe mais calmo o despertar. E a eficiência da prece, vai dizer Allan Kardec, então não vai estar na quantidade das palavras, que são ditas com vigor, não é nisso que está a força do magnetismo da prece, mas na sinceridade do pensamento. Porque tem gente que ora com tanto vigor, mas o coração não toma parte. Então aquela energia ela não é salutar, ela não vai levar benefício para o indivíduo que está desencarnando. Já as preces que vêm do coração da pessoa, elas se fazem ouvir em torno do espírito cujas ideias ainda estão obnubiladas, confusas. E diz Kardec, como se fossem vozes amigas que vêm nos acordar, despertar de um sono. E é bem o que acontece, a gente está no mundo, quem lê as obras que mostram as desencarnações como obreiros da vida eterna de André Luiz, então a gente vê os benfeitores chamando o Espírito, vem para, é sua hora, acorde para a vida imortal, é um acordar para a vida eterna. Seria um momento maravilhoso se a gente tivesse vivido espiritualmente maravilhosamente bem. Eu vou apresentar aquele casinho do Leon Tolstói que ele escreve da desencarnação dele, só um breve resumo, nós não cabe-nos aqui agora discutirmos o livro, esse texto lindo que ele escreve, que no livro Ressurreição e Vida, através da psicografia de Ivone Pereira, ditada pela Federação Espírita Brasileira, quando ele conta que quando ele tinha 20 e poucos anos de idade, durante 3 anos, ele, Leon Tolstói, ia à cidade
cidade da Odessa passar suas férias e fez uma amizade muito estreita com Boris, um amigo que se tornou muito íntimo seu. 3 anos seguidos passavam suas férias juntos. E Boris era muito religioso, queria ser um sacerdote, estudava, estava entrando no estudo de teologia. E ele descobre, depois ele não pôde mais ir para aquelas férias, e descobre que o Boris desencarnou em função de uma tuberculose. O Leon Tolstói desencarnou 60 anos depois do Boris. E quando ele acorda no mundo espiritual, ele vê o Boris entrando no quarto onde ele estava deitado em uma cama, que ele descreve todo o ambiente, dizendo assim: vim especialmente para agradecer as amorosas orações que você me dirigiu quando da minha partida para este plano. Produziram um inefável bem à minha alma. Então, e ele chega como um jovem de 22 anos, aquele espírito imortal, como o mesmo jovem de 22 anos, o que surpreende Leon Tolstói. Então Tolstói pergunta para ele: você ouvia os meus singelos votos a Deus em tua intenção? E o Boris respondeu: como não? Ouvia-os sim, compreendia-os, assimilava-os, fortalecia-me. As minhas resoluções, aquele influxo benévolo, consolavam-me com a tua doce lembrança. Às vezes era como se a gente estivesse junto lá no quarto da tua tia ou no teu quarto. Era um momento de se encontrando espiritualmente enquanto ele orava. E aí o Boris explica para o Leon Tolstói. O que acontecia era o seguinte: dava-se o seguinte: se pensavas em mim com amor, com saudade, um jato de fosforescência adamantina desprendia-se do teu coração e do teu cérebro, os quais não eram mais que órgãos da terra correspondente das vibrações superiores, cuja origem é a alma. E esse jato fosforescente era uma vibração, uma irradiação de forças poderosas do ser psíquico, um rastilho magnético que se estendia em minha procura para me ajudar a caminhar para Deus. Então, e ali o Boris vai descrevendo, por Leon Tolstói, que descreve através da psicografia um texto maravilhoso da desencarnação dele, do encontro com Boris, que é muito importante para ele. E aí, nesse momento, a gente vai entendendo o que Allan Kardec quer dizer do benefício da prece. A prece tem 2 importantes benefícios imediatos: da energia de quem está orando, como essa que foi descrita por Boris, que ele via com que o Leon Tolstói viesse, ou seja, e o envolvesse com aquelas energias boas, ele via e sentia aquele bem-estar. E, ao mesmo tempo, a gente está evocando, pedindo a Deus a ajuda dos espíritos amigos responsáveis pelo auxílio da desencarnação. Então tem o auxílio direto energético e o indireto através da presença dos espíritos superiores juntos da pessoa por quem a gente está orando. Então, gente, não vamos perder essa oportunidade fraterna, de caridade, de orarmos pelas pessoas, principalmente aquelas que nós conhecemos, seja alguém conhecido à distância ou alguém muito próximo, mas oremos com fervor. Se pudermos exaltar de nosso espírito as energias da gratidão, da alegria, dos bons momentos, agradecer a Deus pela oportunidade, sempre energias boas, tanto melhor. E peçamos a Deus então que o ajude, porque ele está em fase de rompimento de laços que ainda não se concluíram, apenas iniciaram-se com o momento da morte do corpo físico. Então vamos ouvir Kardec, ouvir a doutrina dos espíritos superiores, que é importante orarmos pelos entes que estão acabando de desencarnar. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido amigo José Antônio Vieira de Paula, hoje na espiritualidade, com certeza um mentor, um orientador de todos nós que participamos ali do Centro Espírita Allan Kardec, ou da Casinha do Pão, né, Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, que ele frequentava aqui em Londrina. Mais um amigo querido que vem nos dar as orientações desse momento, porque todos nós passaremos pessoalmente e também que vivemos isso, seja na família, no trabalho, né, de pessoas que regressam à pátria
espiritual. Importante, né, Teca, essa postura da oração, tanto para energizar, transmitir fluidos para o espírito, quanto para despertá-lo, né, e como o Zé falou no final, para angariar a simpatia de bons espíritos para auxiliá-lo nesse momento, né, de transe, né. E a gente vê, né, Miguel, a importância realmente da prece, né, nesse momento, porque, como ele conta aí, enquanto ele orava aqui, ele recebia essas emanações que iam serenando, aliviando, né, principalmente da passagem. E a gente vê muitas vezes que a gente tem que ter esse cuidado, né, quando a gente fica sabendo que alguém desencarnou, faça uma oração, em vez de você julgar ou já começar a emitir opiniões ou julgamento, né? Faça uma oração de coração para essa pessoa, para esse espírito que retorna à pátria espiritual. E às vezes a gente não sabe assim, em que condição que está retornando, né? Mas que a gente tenha esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, a gente vai às vezes em algum velório e a gente vê até parece que é uma festa, né? Sem nenhum respeito por aquele espírito que está retornando à pátria, e outros que às vezes estão ali ainda, nem partiram ainda e estão presenciando e vendo toda aquela situação. Então é muito importante mesmo, gente. Vamos fazer uma prece, vamos mentalizar esse espírito, né? Para que a gente possa ajudá-lo nessa passagem. É verdade. E o Antônio ficou muito emocionado aqui com o exemplo que o Zé Antônio deu, né? Do Leão Tolstói e do Boris, né? Um reencontro depois de 60 anos, mas a tua ligação é com o Leão Tolstói. É a sensibilidade, Temos que ter essa sensibilidade, agora eu digo sensibilidade na hora da prece, na hora desse momento tão importante que é o retorno, porque da mesma maneira que nós chegamos aqui através do nascimento, do parto da mãe, é esse momento que nós comemoramos, a volta, o retorno à verdadeira vida, a vida espiritual, que é a morte, o desencarne, o falecimento do corpo, é muito importante. E a Terezinha lembrou bem quando alguém nos convida a fazer uma oração por aquele que partiu, nós já temos essa sensibilidade de lembrar de Jesus, quando Jesus diz que pedi e obtereis, pedi com o coração, pedi com a sinceridade do coração, por essa alma, por esse irmão que retorna, pedindo paz, pedindo que ele possa encontrar entes queridos, amigos nesse retorno, porque é muito bom encontrar amigos quando a gente chega em algum lugar onde a gente não conhece. A gente está ainda em perturbação, ainda em dificuldades, por isso é muito bom encontrar amigos. E é isso que a gente tem que pedir em oração para um amigo que retorna, ou para um desconhecido, não importa, mas sempre bons pensamentos. Vamos pensar nisso, porque é isso que nós queremos, ser racional. É racional e emocional. Exato. E a gente às vezes ouve, né, as pessoas dizendo, eu não gosto de ir em velório porque eu queria lembrar da pessoa quando ela estava viva, quando ela estava alegre e tal. Olha, é um raciocínio lógico e tal, mas pensa que agora ele está abandonando o corpo físico, muitas vezes com uma certa dificuldade, porque esse momento de perturbação, ele vai ser comum a todos nós. Agora, a intensidade, a duração dele é que vai variar. E muitas vezes uma intercessão, como o Antônio disse, a Teca disse, através de uma prece, através de um sentimento de gratidão, né? Estando ali junto com os familiares, que muitas vezes estão sentindo a ausência já física da pessoa, isso é muito importante, isso vai ajudar no desprendimento, vai ajudar no despertar no plano espiritual, né? Tá certo que a gente sempre gostaria de lembrar das pessoas sorrindo, felizes, né? Mas faz parte isso também da nossa educação. E já estamos indo embora, né, Teca? Já está terminando o programa. Já. Passou tão rápido, né, Miguel? Eu quero aqui deixar para vocês também um desejo de um domingo, de uma semana cheio de luz, cheio de paz, né? Que todos possam desfrutar essa oportunidade que Deus nos dá, mas sempre com bons pensamentos.
Deus abençoe a todos nós, a você, meu querido ouvinte, muita paz. Um bom domingo. Eu também desejo a todos um domingo de muita luz e uma semana de muito trabalho e felicidade. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.